Continuando a primeira parte, né? Continuando o final da primeira parte, né? Sansão se casa com uma mulher em Tímina. Tímina era uma cidade filisteia, em Canaã. Simplesmente Sansão olhou, desejou, né? Como a gente já havia explicado na primeira parte, olhou, desejou e pegou para si essa mulher. Recusou os conselhos do seu pai, de Manoá, né? Que o aconselhou a procurar uma mulher dentro de sua tribo, né, no meio do seu povo. Ele falou, não, essa me agradou aos olhos, é ela que eu quero. E tomou ela para si. A gente vê como que simplesmente Sansão, ao mesmo tempo que ele sabia que tinha uma missão da parte de Deus para ser feita, ele ao mesmo tempo queria fazer os seus próprios desejos, né? Cocheando os dois pensamentos. Ele sabia que tinha uma missão da parte de Deus para cumprir na terra. Ele sabia que tinha um segredo da parte de Deus com ele, que ele era separado, que ele era consagrado desde o ventre da mãe dele. Mas ao mesmo tempo ele queria fazer aquilo que lhe agradava, aos olhos, à carne, aos pensamentos. Ele queria cochear em dois pensamentos, né? Pelos dois caminhos, ao mesmo tempo, né? Achando assim que fazia o certo. Versículo 10, né? Do capítulo 14, eu quero frisar que, após, né, descer a Tímina e junto com seu pai para formalizar a união com essa mulher, no capítulo 10 está escrito o seguinte: descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o acostumavam fazer os jovens. Né? Interessante, porque aqui a Bíblia retrata que ele ainda era um jovem, já com essas atitudes. Ele era um jovem já com essas atitudes, porém um jovem com responsabilidades. Né? Ele era um jovem, mas sabia das suas responsabilidades. Como ele já estava ali naquela cidade, ele lançou um enigma. Ele deu um enigma para eles. Um enigma que só ele sabia. Qual é a questão aqui? Essa é a primeira vez que ele passa para frente algo que é dele, que é para ele, que ele costuma, ele já desde cedo, ele tem uma certa mania, digamos assim, de falar a outros o que não é para falar. Presta atenção, disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei o enigma a adivinhar, e se nos 7 dias de boda me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Isso foi o que ele falou para aquelas pessoas que estavam ali. E se não puderes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Aí eles falaram, nos dá o teu enigma para nós adivinharmos, para que ouçamos. E ele disse, do comedor saiu comida, a doçura saiu forte. Do comedor saiu comida e da doçura saiu forte. Mas o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto não é o enigma. Né? O ponto aqui é o seguinte, que versículos à frente, né, essa mulher filisteia, ela vai ser confrontada pelos filisteus. Né? Você é obrigada a persuadir a ele para que nós possamos saber o enigma. Né? E ela o persuadiu. Que a mulher chorou diante de Sansão e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhes disse, eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e eu declararei a ti. Ou seja, por mais que a versículos anteriores, a Bíblia relata que ele é um jovem, né, que tem as suas responsabilidades, sabe muito bem o que é certo e o que é errado, o que ele tem que fazer, né, os mandamentos de Deus, né, os mandamentos de Deus para com o povo, as ordens de Deus diretas para com ele. Ele sabe disso, né? Tanto que ele, nesse enigma, você aprende muita coisa só nesse trecho do enigma. Porque ele cria um enigma, dá um enigma para aquelas pessoas ali na cidade dos filisteus, em Tímina. Eles não sabiam, só ficaram sabendo porque persuadiram a mulher, fizeram a mulher persuadir ele, como ele era levado pelos desejos da carne, pela sua própria concupiscência. Ele falou, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, eu vou contar para você. Sim, ele contou para ela. E o que ela fez? Ela foi e entregou o segredo dele para os filisteus. Ou seja, aqui é a primeira vez que ele dá um segredo dele para o inimigo. É a primeira vez. Por causa de quê? Através de uma mulher. Mas a culpa não é da mulher. O ponto não é esse. O ponto é que
ele, nas suas inconstâncias com Deus, cego espiritualmente, deu um segredo dele para o inimigo. O inimigo que queria a todo tempo afligi-lo, matá-lo, a todo tempo. Cuidado, né? Com o que você fala, para quem você fala, porque às vezes você está entregando o seu segredo. Às vezes o segredo que você tem nem é seu, é de Deus para você, você está entregando nas mãos dos inimigos. O inimigo fica ao nosso derredor, nos rodeando, esperando uma brecha para poder nos tragar, para poder nos afligir. E simplesmente nós fazemos uma força tremenda para isso acontecer. A gente dá, né, o nosso segredo, dá de bandeja, né, na mão do inimigo. Do capítulo 19 em diante, né, começa a acontecer algo surpreendente. No capítulo 19 em diante, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, né? Então ele desce, né, até os asquelionitas, né, mata 30 homens, né, para cumprir a promessa que ele fez sobre o enigma, né? Toda a ação de Sansão, a Bíblia relata que o Espírito Santo se apossou rapidamente dele. Então a gente volta aqui no capítulo 13, versículo 24. Depois teve essa mulher um filho, e o chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele já era abençoado. Naquilo que o Senhor o tinha proposto para ele, ele já era abençoado. Desde o ventre ele já era separado. Porque a ordem era específica do anjo. A partir de agora, não comereis comida imunda, não bebereis vinho nem bebida forte. Esse menino será um nazireu, separado, consagrado ao Senhor. Ponto. Ou seja, depois que ele cresceu, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele já era um homem abençoado, né? No 25, o Espírito Santo do Senhor o começou a impelir de quando em quando em vez. Ou seja, hora e outra, quando necessário, o Espírito Santo vinha sobre ele e o impelia para o campo de Dan. No capítulo 14, vai ser no versículo 25 do capítulo 13, foi a primeira ação do Espírito Santo. No capítulo 14, é a segunda ação do Espírito Santo. No versículo 19 do capítulo 14, novamente o Senhor se apossou dele. Só que daqui em diante, a gente começa a ver como as inconstâncias de Sansão vai aumentando. Porque tudo na nossa vida é crônico. Se você não tratar, desde o início, tudo é crônico. No capítulo 19, o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele. Ponto. O que aconteceu? No final do mesmo versículo, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. A casa de seu pai aqui seria no caso da primeira esposa dele, em Tímina. O Espírito do Senhor se apossou dele no início do versículo, onde ele matou 30 asquelonitas, e no final do mesmo versículo, porém acendeu a sua ira, porque os filisteus, né, descobriram o enigma dele que ele próprio tinha contado. Complicado, né? O ser humano é complicado demais. Toda vez que você faz alguma coisa irado, né, a tendência é dar errado. A tendência é acontecer algo pior do que já aconteceu, né? Se ele achou que estava ruim, porque ele teve que dar 30 mudas de vestes para os 30 soldados que descobriram o enigma dele, que ele mesmo contou, né? Ele, na ira dele, ele colocou fogo na seara dos filisteus. Os filisteus procuraram saber quem foi. Quem foi? Foi Sansão. O que os filisteus fizeram? Beleza. Foram lá e queimaram o pai e a esposa dele. Que a Bíblia não relata o nome. E a esposa dele, em Tímina. Queimaram os dois. Né? Ou seja, uma ação sua na ira provoca algo pior do que você acha que tinha acontecido. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser tardio em irar-se. E a vingança só pertence a Deus. É para você ver. Ora, no versículo 19, o Espírito Santo se aposta dele. No final do mesmo versículo 19, ele já está com ira. Ou seja, já está sem o Espírito Santo. Uma atitude que ele toma, queimando, pondo fogo na seara dos filisteus, morre 2 pessoas por culpa dele. Né?
2 pessoas morrem queimadas por culpa dele. E no versículo 14, novamente, o Espírito Santo se aposta dele. Ou seja, por mais que ele seja inconstante nas atitudes dele, Deus mostra para ele: eu ainda estou contigo, eu ainda estou contigo. Eu ainda te tomo por filho. Você ainda pode contar comigo. Seus momentos difíceis, né? Nos momentos onde você acha que não dá, Deus fala: eu ainda estou aqui. E novamente o Espírito Santo se aposta dele. E a Bíblia fala que ele fere a 1000 homens com uma queixada de jumento. Com uma queixada de jumento, ele fere a 1000 homens. Apesar de todas as inconstâncias dele, ele ainda fere a 1000 homens com a ajuda do Espírito Santo. E depois disso, vai ficando cada vez mais interessante. Depois disso, que ele fere a 1000 homens, no final do capítulo 15, no versículo 20, está escrito o seguinte: e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Interessante, né? No versículo 10, a Bíblia o relata como jovem. Como jovem. No versículo 20 do capítulo 15, a Bíblia fala que ele julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Ponto. Aqui a gente tem uma noção do que é a inconstância do ser humano com Deus. Por quanto tempo Deus tolera as nossas inconstâncias com Ele? Por quanto tempo? A gente não sabe. A gente não sabe quão jovem ele era no final, no versículo 10 do capítulo 14. Mas a gente sabe que no versículo 20, ele julgou por 20 anos a terra de Israel. Ligando os 2 pontos, o que a gente aprende aqui? Que ele, jovem, já tinha certas atitudes que não condiziam com Deus. E Deus sempre o livrava. Tanto Deus o livrava, que a Bíblia relata que o Espírito Santo se apossava dele rapidamente. Rapidamente. Naquele momento, né? Naquele momento preciso, vinha o Espírito Santo se apossava dele. E livrava tanto ele quanto Israel das mãos dos filisteus. E aqui, a Bíblia fala agora, no versículo 20, que por 20 anos ele julgou Israel, mesmo com suas inconstâncias. Ou seja, mesmo que Sansão, né, tenha todos os seus problemas, todas as suas falhas, né, Deus ainda usava ele como ferramenta para livrar o povo de Israel. Amém? E não fica achando que Sansão estava errado e Deus o livrava, eu também. Não é assim. Não é assim. Aqui é o seguinte: simplesmente nós somos ferramentas na mão de Deus. E se você prestar bem atenção, o Espírito Santo vinha em momentos precisos. Ele não tinha uma vida com Deus. Então, na verdade, era Deus que dava o livramento tanto para Sansão quanto para o povo de Israel. Misericórdia absoluta de Deus, tanto para o homem quanto para a nação. Misericórdia absoluta de Deus, que vinha através de Sansão, né? E só pelo fato dessa misericórdia vir através de Sansão, era para ele, há muito tempo, já ter se derramado, se desculpado, se colocado novamente na presença de Deus, ter agradecido a Deus por todos os livramentos, por todos os feitos de Deus na vida dele. Simples, era isso, né? Mas quando a gente está cego espiritualmente, a gente não consegue enxergar as coisas de Deus, mas a gente enxerga as coisas do mundo. A gente não consegue pensar no que Deus faz para nós no dia a dia, mas a gente pensa nas coisas do mundo. Amém? E no versículo 16, a gente pode entender que há um intervalo muito grande. Porque no final do versículo 20, simplesmente Sansão julgou Israel nos dias de filisteus por 20 anos. Show. No versículo 16, o tema é: Sansão é traído por Dalila. Porém, não começa com Dalila.
E eu quero frisar para vocês o seguinte. E foi-se Sansão a Gaza e novamente, as mesmas coisas que ele fazia quando era jovem, por 20 anos depois, digamos assim, a mesma coisa. Ele viu uma mulher prostituta e coabitou com ela. Né? Saiu da cidade dele, onde estava a tribo dele, foi Sansão a Gaza, uma cidade filisteia, né? Ou seja, as mesmas coisas ele vinha fazendo, a mesma. Ele poderia ter ficado um bom tempo sem fazer, mas por algum motivo ele tornou a fazer, né? Eu gosto de acreditar aqui que do final do versículo 20 do capítulo 15 para o início do 16 levou um certo tempo. Eu gosto muito de acreditar nisso, né? Porque é impressionante. E nós somos semelhantemente igual a Sansão. Semelhantemente. Deus nos dá livramento todos os dias. Todos os dias uma nova oportunidade. Todos os dias, né, uma chance de fazer novo. Tudo de novo. Do jeito certo, da forma correta, né? Mas nós todos os dias fazemos do jeito errado. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente faz igual a Sansão. Como eu disse para vocês, eu acredito muito que do final do versículo 20, que é o final do capítulo 15, para o início do 16, por muito tempo, Sansão, né, pisou no freio. Ficou tranquilo lá na cidade dele, né? Tranquilo lá com os familiares, os irmãos, possivelmente com uma esposa. Dificilmente ele estava sozinho. Possivelmente ele tinha uma esposa lá, né? A Bíblia não relata, não fala de filhos, mas possivelmente ele tinha uma esposa lá do meio do povo dele. Ele estava lá tranquilo. Mas quando os desejos da carne aflorou, no capítulo 16, o que Sansão faz? Assim como ele fez no capítulo 14 e desceu a Tímina, uma cidade filisteia, no 16 ele foi e desceu a Gaza. Do mesmo jeito que ele viu